Vamos lá então, né? Bom dia a todos. Estamos começando nossa live, nosso estudo matinal, né? Aqui do domingo, né? Das leis morais. Conforme havíamos combinado, nós começaríamos hoje às 9h30. Então, às 9h30 em ponto, estamos começando, né? Essa nossa live das leis morais. Estamos estudando a lei do progresso. Já, se não me engano, esse é o terceiro momento, né? O terceiro encontro nosso, o terceiro estudo das leis, da lei do progresso, né? E eu creio que nós teremos o de hoje e mais um ainda para encerrar a lei do progresso. Vamos ver, né? O nosso tempo aqui de estudos, né? Sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui as pessoas entrando, né? Então vamos seguindo, né, com o nosso estudo. Agradeço a vocês que estão acompanhando, né, essas nossas lives, essas nossas sequências de estudos. Para nós é uma alegria, né? Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Poder conversar aqui um pouco, mesmo que no monólogo, né? Mas é muito bom conversar com vocês. Então, bem-vindo o pessoal que está aqui no Facebook, o pessoal que está aqui no Instagram. Então, ora o meu olhar vai para o Facebook aqui, ora vai para o Instagram. Então, eu fico aqui aparentemente com um olhar difuso, mas na verdade é que estou aqui com o celular e o tablet, né? Então, levanto o olhar para um lado, baixo para o outro aqui. E assim nós vamos, né? E estou em casa, né? Então aqui eu não tenho nenhuma condição de controlar os sons, né? O som ambiente, né? Então de vez em quando alguém até comentou aí outro dia que parece que tem um som de um trem de ferro, né? Passando, realmente tem, tá? De tempos em tempos passa assim aqui do lado um trem de ferro. E esse caso não é um trem qualquer mineiro, não, é um trem de ferro mesmo, né? E ele passa aqui, buzina, e aí o som chega, não tem problema. Então vamos usar esse som do trem de ferro como se fosse um som bucólico, né? Que nos chega das Minas Gerais, né? Sai daqui das Minas Gerais, né? Já que moro em Minas, sou mineiro, né? Então não tenho como controlar esses sons, né? De vez em quando também um som de ambiente aqui de casa. Estamos em casa, né? Todos nós, tá certo? Então vamos trabalhar um pouquinho, né? E hoje nós vamos falar da questão 790 à frente, né? Que vai tratar um tópico chamado civilização, né? Então vamos conversar sobre isso, né? Sobre a civilização. E aqui vem a primeira pergunta, a 790, dizendo: a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Vamos lá. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Essa pergunta ela é interessante porque aparentemente ela é paradoxal, né? Por que alguns filósofos diriam que a civilização é uma decadência da humanidade? E aqui lembrando que Kardec faz essa pergunta no bojo aí da segunda metade do século XIX. E há um grande pensador, né? Há um grande filósofo que eu gosto muito das suas ideias, principalmente aplicadas à educação, que é Jean-Jacques Rousseau. E Jean-Jacques Rousseau, ele tinha um pensamento a partir do estado natural. Nós já até estudamos aqui o estado natural. Ele tinha um pensamento um pouco diferente, ou contraponto ao pensamento de Thomas Hobbes, um outro filósofo, né, um dos filósofos do absolutismo, né, junto com Jacques Bossuet. Hobbes, ele dizia que o estado natural era o estado de barbárie. E Rousseau, ele dizia, resumidamente, né, me desculpem os entendidos de Rousseau, um resumo muito superficial, Rousseau dizia que no estado natural era o bom selvagem. Então, para Hobbes, o estado natural era a barbárie. Para Rousseau, o estado natural era o bom selvagem. Então, dizia Rousseau que no estado natural o homem era bom e que a civilização é que o atrapalhou, é o que o degenerou. Ele diz assim, em outras palavras, que a partir do momento que o primeiro homem fez um cercado e disse, isso é meu, nasceu a barbárie.
Então, por isso que vem essa pergunta, né? Por isso que surge essa pergunta de Kardec, se a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade, baseado nesse pensamento, de certa forma, russoniano, que Kardec faz essa pergunta. E os espíritos vão, de certa forma, dar uma mitigada, né? Vai mitigar um pouco esse efeito Rousseau, esse efeito Hobbes. Eles vão dizer progresso incompleto, diz aqui a resposta. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Então é como se eles dissessem que esse momento social no qual vivemos é um momento que nós chamaríamos de adolescência para a juventude, ou talvez mais a juventude. Se olharmos uma ideia, por assim dizer, organicista, nós estaríamos hoje na juventude, no momento do ímpeto, né? Não estamos ainda na maturidade, mas também não mais estamos na infância. Há um progresso, né? Há um progresso. Não há dúvida, mas eles dizem um progresso incompleto. Progresso incompleto. Por que incompleto? Porque o nosso progredir sempre, como vemos escrito no Dolmen, né, lá de Kardec, né, no túmulo, né, uma frase colocada na parte superior, no frontispício, lá deixa claro, né, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Então o progresso ele é constante. Mas no aspecto da civilização, a ideia aqui trazendo é que, por mais adiantado que estejamos, já analisamos, já estudamos aqui o progresso intelectual, por mais avançado que nós estejamos em termos intelectuais, ainda é um progresso incompleto, porque o progresso moral ainda está um pouco atrasado em relação ao progresso intelectual. A velocidade do progresso intelectual ela é maior do que a velocidade do progresso moral, né? É questão de fixação, né? Então é um aspecto, Tatiane coloca aqui, um aspecto cíclico. Sim, é um aspecto cíclico. O nosso processo evolutivo, ele é em espiral. É um processo espiralar, né? Uma espiral há um ir e vir, né? Mas o ir projeta e o vir, que aparentemente é um retrocesso, na verdade é uma retomada, né? É como que, na linguagem assim mais jovial, dá 2 passos para trás para depois dar 3 para frente, né? 3 passos à frente. Sim, então hoje nós vivemos na ideia dos espíritos no estado de juventude, a juventude da civilização. E o que caracteriza uma juventude? O ímpeto, a impetuosidade, né, por assim dizer, a rapidez, o buscar o imediatismo. Isso é melhor do que a adolescência, que são contradições, sentimentos contraditórios? Sim. Mas ainda não é a madureza, ainda não é a maturidade. Então é isso que eles querem dizer quando eles respondem, né? Tanto a ideia russoniana quanto a ideia robesbiana são ideias incompletas. E a civilização, no momento que se encontra, também está num progresso incompleto. E olha que aqui ele perguntava no século XIX, o nascedouro das ideias sociais, mais propriamente ditas, né, a segunda metade do século XIX, pensamento kantiano, né, Augusto Comte desenvolvendo o seu pensamento positivista, mais no final do século, na virada para o século XX, o pensamento de Emile Durkheim, né, da sociologia, pensamentos mais pragmáticos, né, a análise, o estudo do fato social, né, o grande mote do pensamento sociológico. Então vejamos que é nesse bojo, é nesse conjunto de anos, né, da evolução da sociedade que se faz esse questionamento. E hoje, da mesma forma, hoje nós estamos muito à frente do que era a segunda metade do século XIX, inclusive em termos de progresso moral. Mas ainda estamos na juventude. Vamos dizer uma juventude aí que vai até os, 40 anos, né? Até os 35, não sei. Essa juventude que começa muito impetuosa, depois vai se ajustando, vai se amadurecendo, mas tem a disposição, né? Tem a força, tem a vontade. Então é isso que hoje a sociedade está. E com essa característica, essa sociedade, nesse ciclo, a sociedade nesse momento de juventude,
nós temos as idas e vindas aparentes, né? Nós temos, muitas vezes, desculpe-me a minha expressão mineira, né? Algumas vezes nós damos com os burros na água, né? No nosso linguajar aqui dos ditados populares, né? Por causa desse aspecto da impetuosidade que muitas vezes nós temos. Então, a maturidade da civilização, a maturidade social, ainda estamos um pouco distantes, eu não diria muito distantes, mas um pouco distantes, né? Temos vários outros pensamentos que já começam a mostrar uma sociedade mais madura. E se nós voltarmos, desculpe-me, uma sociedade menos jovem, não é menos jovial, menos jovem, ou seja, menos impetuosa. Mas isso ainda não é caráter geral. Temos muito que caminhar. Então é isso que os Espíritos colocam nessa questão 790, dizendo progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância para a maturidade, ou da infância à maturidade. Então tudo é cíclico, tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora, como veremos na questão 791. A 790A pergunta-se, será racional condenar-se à civilização, já que ela não está no progresso adequado, no progresso devido? Seria então racional, vejam, racional, não é certo ou errado, racional, bom senso, condenar a civilização? E eles respondem, condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Né? A doutora Marlene Rosa, né? Minha professora lá de Uberlândia, a natureza não dá saltos, ela diz aqui. De fato, a natureza não dá saltos. Nada pode ser em saltos. Porque o salto projeta-nos além do que necessitamos, ou do que podemos, ou do que compreendemos num determinado momento. Então o processo é, né, constante, paulatino, gradativo, de fato é assim. E não devemos condenar a civilização por isso, conforme a questão 790A. Antes, dizem eles, condenar os que abusam e não a obra de Deus. Por que a obra de Deus? Porque a lei de progresso, a lei de sociedade que nós já estudamos, é lei natural, é da lei de Deus. Então, não há que se condenar a lei de Deus, não há que se condenar a sociedade como lei natural, mas os que abusam dela. Ou seja, as pessoas que tentam travar a marcha, as pessoas que retardam o progresso, como já estudamos aqui, e essas pessoas muitas vezes somos nós mesmos, com os nossos quereres, né, as nossas vontades, os nossos achismos, né, e isso muitas vezes podemos levar a abusos, né, no sentido de vida social, o desrespeito aos limites do relacionamento interpessoal, no sentido social, né, na convivência. Então, vários são os aspectos que nós podemos trazer para entender essa ideia do abuso, porque normalmente vem-nos à ideia ou à cabeça aquele pensamento de abuso no sentido grandes ações danosas sociais. Não. Abusos, quaisquer que sejam, em graus diversos, que nós cometemos. Então, muitas vezes, nós somos os artífices do retardo social, do retardo, do desenvolvimento social, né? Nas nossas, digamos, no nosso império de vontades, quando queremos impor nossas vontades, quando não ouvimos as outras ideias, quando impomos a nossa forma de ver, a nossa forma de agir. No campo religioso, quando impomos uma religião, um pensamento, né? Isso é abuso. Abuso de quê? Da consciência alheia. Quando queremos determinar os rumos do pensamento alheio, determinar os rumos do comportamento alheio, invadindo, por assim dizer, as consciências alheias, não respeitando as vontades das pessoas, não compreendendo os atos errôneos, equivocados das outras pessoas, como queremos que compreendam os nossos. Então, nesse sentido, o abuso não é um aspecto de um abuso de um povo, de um país, de uma nação, o nosso abuso na relação social, né? Na relação com Deus, né? Nós somos
os artífices, nós somos sim, e normalmente colocamos como se fossem dos outros, né? Nós somos sim aqueles que respondemos pelas nossas ações, ou deveremos responder pelas nossas ações, né? Esses infortúnios sociais pelo abuso, pelo egoísmo, já estudamos aqui na nossa última live, né? O orgulho e o egoísmo, né? O quanto são essas chagas danosas à sociedade, o egoísmo de ter só para si, o egoísmo de acumular em prejuízo de outrem, e assim vai. Então vejam que nós fazemos muito esse abuso do exclusivismo, né? O meu, né? O pronome possessivo meu, em detrimento do pronome possessivo nosso. Então tudo isso há que se pesar nessa questão 790A, nessa questão que diz, né, que não é a civilização. Muitos dizemos, né, o mundo está de mal a pior. Não, não é o mundo. O mundo, embora um substantivo, ele não é concreto no aspecto de artífice. Ele é concreto no aspecto de existência. Mas de fazer, de agir, não. O mundo não age. Quem age são as pessoas. Quem agimos somos nós, né? Vamos usar uma silepse, né? Quem age somos nós, né? Uma silepse de pessoa, de número. Então vamos pensar nesse aspecto, né? Não posso transferir atividade àquilo que é inanimado. O mundo, a sociedade em si é inanimada. Os animados somos nós, os membros da sociedade. E nós é que assim agimos. Se a sociedade é conservadora, porque nós somos. Se a sociedade é liberal, porque nós somos. Se a sociedade é sem regras, porque nós somos, ou nós estamos, né? Então é esse o ponto a pensar, né? E aí, se é o ponto a pensar, é o ponto a nos redirecionar, para que nós não mais sejamos os abusadores sociais, né? Na nossa sociedade mais próxima, que é de nós para com Deus, né? É a nossa sociedade mais próxima. Ele nos criou, nós temos uma relação, por assim dizer, societária com Deus, né? Tá certo que Ele é o Senhor da vida, então Ele é o sócio majoritário, mas no momento da relação nossa com Deus, nós somos os responsáveis, nós somos os artífices do nosso próprio destino, né? Como virou chavão, como a letra da música Tocando em Frente, né? Que eu chamo de tratado existencial, né? Cada um de nós compõe a sua própria história. Cada um de nós compõe a sua própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz, né? E é esse aspecto, né? Então, que pensemos nesse sentido, né? Pensemos nesse aspecto, né? De abuso social, mas olhando mais num aspecto mais pessoal, né? Uma responsabilidade pessoal, né? Talvez ficaria mais agradável o convívio social se nós olhássemos um pouco mais para nós mesmos, né? A Tatiane diz aqui, pode cantar a música? Não, não posso. Em respeito a vocês todos, eu não posso cantar de jeito nenhum, né? Eu recito as letras, agora cantar, eu não me atrevo, né? Isso seria um desrespeito. Aí seria um abuso social, né? Se eu cantasse, eu estaria abusando da boa vontade da sociedade, né? Mas a letra é muito, muito legal, muito bonita, né? Vale a pena. Então é essa a ideia da questão 790, né? 790A. Pensemos nisso. E aí a 791, né? Que tem muito a ver, lógico, é uma sequência de perguntas, né? Diz aqui, a civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido, né? Eu falou em cantar, tá todo mundo colocando uma carinha de riso aqui, né? Sarcástico até. Brincadeira, mas é verdade, eu não posso fazer uma coisa dessa, né? Gosto muito de música, sou um bom ouvinte de música, mas não me atrevo a cantar, ainda mais com tanta gente boa nesse nosso universo da música, né? Vocês precisam conhecer muitos do meio espírita. A Cacá Rezende é uma cantora que eu indico
para que vocês ouçam. Canta com a voz belíssima e com letras magistrais e com o coração aberto, né? Elizabeth Lacerda, Evandro Oliva, tem vários, muitos que cantam e que vale a pena a gente ouvir. E fora os do que não estão no meio espírita, né? Hoje mesmo estava ouvindo uma música da Maria Bethânia, ela cantando, né? Que é um espetáculo de voz, né? De musicalidade, de afinação, né? E muito legal, então vale a pena, tá? Eu gosto das músicas, né? Músicas nos tocam o sentimento, nos fazem levantar, muito legal. Então vamos lá, 691. A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido, né? Os males que haja produzido. A própria sociedade produzindo os seus próprios males. É isso mesmo. Não é Deus que nos dá os males, né? Somos nós mesmos que criamos esses males como consequências, como decorrências, né? Então, eu achei interessante a pergunta, porque no finalzinho da pergunta, Kardec dá mineiramente falando, uma cutucadazinha, né? Ele diz, né, que desaparecer os males que a própria sociedade produziu. E aí coloca assim... Sim, a resposta dos espíritos já é agradável, né? Já dá um sim de cara, você fala, opa, graças a Deus, né? A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, já começa a resposta. Depois, eles seguem para mostrar esse sim, quando vai acontecer esse sim. E aí dizem, quando estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O quê? O moral. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Olha que interessante essa resposta. O quando dos espíritos nunca são datas. E não podem ser. Por que o quando não podem ser datas? Não pode ser datas, melhor dizendo. O quando não pode ser datas porque depende da reforma de cada pessoa. E cada pessoa tem o seu tempo psicológico. Então não dá para datar como se fosse uma linha de montagem. Não. Por isso esse quando, ele é certo, mas não é determinado em termos de data. Ele não é um evento incerto, é um evento certo, vai acontecer. Ele só não é determinado em datas. Ele vai acontecer. Então, quando que a civilização se depurará? Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. E se nós observarmos hoje, nós vemos um hiato grande entre a tecnologia desenvolvida e o sentimento. Uma tecnologia quase que vazia. Vazia de pessoas, vazia de sentimentos. Então a nossa inteligência hoje está avançadíssima. De fato, a nossa inteligência hoje é do século XXI. Mas o moral, bom, aí eu já não sei de que século. Ainda estamos com o hiato, ainda estamos, seguindo a música, estamos no outro diapasão, né? Então nós precisamos pensar melhor nisso e acreditar nisso, mas não é um acreditar no sentido de espectadores na plateia, mas como atores, não no sentido fictício aplicado à palavra de atuar, mas atuar no sentido de agir, quando nós mesmos agirmos. Depende de nós. Como diz uma letra de música, né? Depende de nós. Então é bom nós observarmos isso. Aqui diz o Arnaldo França, né? Parece? Arnaldo França Júnior, razão sem fé. Exatamente. A razão sem fé, ela é racionalista, ela não é racional. Uma razão racional, muito bem colocado, Arnaldo, uma razão racional, ela tem fé. Uma razão sem fé, ela é racionalista, reducionista, egoísta. Então esse é um ponto, né? Aqui está perguntando qual foi a primeira cantora que eu citei, Cacá Rezende, né? Adoro ouvi-la. Mora em Goiânia, né? De Ipameri, de Goiás, mora em Goiânia. Excelente, tá? Excelente, gosto muito de ouvi-la. E aqui seguimos então, que a resposta não terminou. Depois eles usam uma forma exemplificativa, belíssima. Eles dizem, sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, e depois dizem, o fruto não pode surgir antes da flor. Olha que frase bonita. Eu dei uma minerada, né? Bonita.
É uma frase bonita, uma frase agradável. O fruto não pode surgir antes da flor. Essa frase aqui dos Espíritos, elas nos remetem a uma frase de Jesus, muito interessante. Há uma frase de Jesus que Marcos, o evangelista, ele retrata. Está no capítulo 4, versículo 28 do Evangelho de Marcos, quando Jesus diz, primeiro a planta, depois a espiga, mais tarde o grão para encher a espiga. Veja que interessante como Jesus vai mostrar o que é o processo, o que é a gradatividade, né? Leiam lá Marcos capítulo 4, versículo 28, né? Primeiro a planta, depois a espiga, depois o grão para encher a espiga, mostrando que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. E aqui nos remete também ao Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, né, do livro Eclesiastes, quando ali nesse capítulo 3, versículo 1, nós vemos o Eclesiastes dizendo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou em outras traduções, todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. Tudo tem a hora. Né? Eclesiastes, aliás, eu sugiro que leia o capítulo 3 do Eclesiastes inteiro. Não só esse primeiro versículo que diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Né? Tudo tem o seu tempo e tem o seu porquê. É saber aguardar. Porque nós não podemos apressar. Os hindus, eles dizem, não apresse o curso do rio, ele anda sozinho. Tem um andar natural. Por que isso? Porque quando as coisas são feitas no momento certo, da maneira certa, dá certo. Mas se nós fazemos da maneira certa, no momento errado, dará errado. Se nós fizermos da maneira errada, no momento certo, também dará errado. E como que nós sabemos a coisa certa? Se é certa, se não é? Ouçamos a voz interior. Ouçamos a nossa programação reencarnatória. Observemos essa nossa programação, que nos leva de volta a uma questão que toda live estou falando dela, questão 258 do Livro dos Espíritos. Então essa pergunta aqui, ela nos faz lembrar a frase de Jesus, constante lá no capítulo 4, versículo 28 de Marcos, quando Jesus vai dizer, né, primeiro a planta, depois a espiga, depois o grão enchendo a espiga. Ou seja, não vai nascer o grão sem antes a planta, não vai nascer o grão sem antes a espiga. Essa é a ideia. E a ideia do Eclesiastes, que há tempo determinado, né, para todos os propósitos debaixo dos céus. Né? Então é muito importante, né, a gente pensar nessa questão do tempo. Né? Um parênteses, a Rosseto, né, Helenice, está perguntando se eu tenho livro editado. Eu tenho um só, né, tenho um livro lançado, chama Viver Melhor, pela FEEGO, pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Né? É um só, que inclusive está em fase de segunda edição revisada. Né? Eles me encaminharam, vão lançar a segunda edição, então vai ser uma segunda edição revisada e ampliada. Eu vou colocar mais alguns capítulos, creio que mais 2 capítulos nessa primeira edição chamada Viver Melhor. Então nós teremos essa segunda edição. Estou dentro do quando aqui do Livro dos Espíritos, não tem data marcada não, quando eu conseguir encaixar esses 2 capítulos, né? E espero que ao longo do ano, ou talvez no próximo, saia mais um que eu pretendo que eu chame de Viver em Paz, né? Então por hora tem esse livro editado, está lá na Federação Espírita do Estado de Goiás, é só entrar, creio eu, no site da editora da FEEGO que se consegue, né? Eu mesmo não sei dizer como é que se adquire, porque os direitos autorais desse livro foram todos doados para a Federação Espírita do Estado de Goiás, né? Então eu mesmo não tenho nenhum direito, nem econômico principalmente, né? E tampouco editorial, né? Todos os direitos eu cedi, eu doei para a Federação Espírita do Estado de Goiás. Bom, voltando, né? Tudo tem o seu tempo. Eu só abri um parêntese para não fugir do tempo. Voltemos aqui ao nosso tempo, né? E aí vejo então, Eclesiastes capítulo 3. Por que eu sugiro a leitura do Eclesiastes capítulo 3? Não só na frase que o abre, mas na ideia, porque lá ele vai dizer, há tempo de ir, há tempo de vir,
há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de espalhar, há tempo de juntar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Ele vai trazendo os tempos como a nos dizer, se o tempo é de ir, não adianta tentar vir. Vai dar errado. Se o tempo é espalhar, não adianta tentar recolher. Se o tempo é de recolher, não adianta tentar espalhar. Se o tempo é de semear, não adianta tentarmos colher. Se o tempo é de colher, não vamos semear. Então essa é a ideia que o Eclesiastes vai trazendo. E se nós observarmos bem, todas as vezes que vamos na contramão do fluxo, ou seja, quando nós queremos ser o refluxo do fluxo, as coisas não darão certo. É preciso aguardar quando não se pode agir. É preciso agir quando se pode agir. Então é esse o aspecto, essa questão 791. Talvez um bom conselho para a civilização, né? Para que nós não apressemos o curso do rio. Deixemos que ele ande sozinho, né? Aqui uma pessoa pergunta, Janete, né? Simão, qual é a melhor tradução da Bíblia? Eu não vou dizer a melhor, a pior. Eu entendo que nós temos que ter mais de uma tradução. Nós temos que ter mais de um texto para compararmos as traduções, para analisarmos as traduções. Porque uma só tradução segue a ideia do tradutor. E nós temos uma questão nas traduções que é chamada questão semântica. A escolha das palavras, elas podem ter sentido etimológico específico, mas pode gerar sentidos semânticos diferentes. E a ideia do sentido semântico não é na semântica atual, é na semântica da época. Então nós temos que verificar qual é a ideia semântica do texto, por assim chamar, original, ou seja, o texto que se faz para traduzir, ou se traz para a tradução, verificar qual palavra hoje encaixaria na semântica da época. Por isso é muito delicado quando vemos traduções escritas assim, traduzida na linguagem de hoje. Não traduzamos nada na linguagem de hoje. Traduzamos na linguagem da época, com os conceitos da época, e trazê-los na linguagem da época para a observação do hoje. Porque não só em tradução, em historiografia, há uma coisa que nós chamamos falácia historiográfica. O que é falácia historiográfica? Uma delas, aliás, uma das falácias historiográficas, olhar o passado com o olhar do presente. Isso é delicado. Então é preciso observar. Então não há uma tradução que eu diria para a gente seguir. Traduções, né? A pergunta-se aqui, a Tatiane pergunta se a Bíblia de Jerusalém é uma boa tradução. É sim uma boa tradução. Ela é uma tradução conjunta, né? A tradução de João Ferreira de Almeida, mas se não é boa, sim, mas depende. Nós temos as traduções de João Ferreira de Almeida revista e atualizada. Então a que a gente chama RA, né? Revista e atualizada. Então nem sempre revista e atualizada é uma boa tradução. Nós temos Bíblias de estudos, né? Como temos a Bíblia de Estudo de Jerusalém, a Bíblia de Estudo de Almeida, a Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudo, várias, que são Bíblias que trazem o textos e interpretações, estudos, né? Referências cruzadas, né? Entre textos dentro da Bíblia. Temos as traduções católicas, que são traduções que tem uma linha de interpretação única, porque dentro da ideia católica não há livre interpretação para a Bíblia, então elas não fazem notas de rodapé remissivas a outros textos, mas notas de rodapé interpretativas. E lembrando que as Bíblias católicas no Velho Testamento têm mais livros do que no Novo, do que as traduções não católicas, não porque a Bíblia é maior ou menor, mas porque há livros que a tradição católica chama de deuterocanônicos, e ela os coloca como o livro, por exemplo, Eclesiástico, né, e não Eclesiastes, né? Tem o Eclesiastes mais o Eclesiástico, mas a Bíblia, por assim dizer, protestante não, né? Porque entendeu Lutero lá atrás que não eram livros canônicos, então ele retira esses livros, né? Aqui a Sandra pergunta da tradução do Haroldo do Novo Testamento, perfeita, ótima tradução, com vantagem muito grande sobre outras traduções, que são as notas remissivas, e um detalhe muito importante para um tradutor sério, foi o que Haroldo fez, ele coloca outras possibilidades interpretativas, ele coloca a interpretação ou tradução no texto base, e nas notas de rodapé ele coloca possíveis outras traduções que poderia se ter para aquela palavra. Então, muito boa a tradução dele. Então, ou seja, nós temos que ter várias traduções, e o principal, mesmo que não dominemos a língua,
que está sendo traduzida. Busquemos nos aproximar dessa língua que está sendo traduzida. Ou seja, vamos tentar entender os termos na língua original. Né? E para isso há bons livros que vão trazendo as traduções, os ajustes, né? As interpretações, não é ajustes, as interpretações. Então, mais de uma tradução, tá? Eu tenho aqui comigo várias traduções. Para ser exato, eu tenho 52 traduções diferentes, né? Não 52 Bíblias, 52 traduções diferentes, né? A Bíblia hebraica, né? A tradução hebraica, aí tem várias. Então é bom que a gente faça estudo comparado de traduções e observemos, né? Aquelas que possam se aproximar da linguagem ou do sentido semântico do texto original, né? E o texto original é uma palavra assim que a gente usa por hábito. Não há um texto original. Nós não temos aquele texto para dizer assim, esse é o texto escrito por Moisés. Não, esse é o escrito pelo evangelista. Não, não. Nós temos textos que são textos base para tradução, né? Mas originais, efetivamente, não há. Não há um texto que diz, esse é o original. Há pergaminhos que são tidos como base, né? Texto base, né? O texto teu, e aí vai. São termos teológicos que são utilizados, né? E a língua quase básica é o grego, né? Mas e o hebraico? Não, é o grego, né? Nós temos Bíblias hebraicas, por exemplo, que são as traduções da Septuaginta, né? Então, que são do grego, retorno do grego. Então é bom conhecer um pouco da ideia grega, não da gramática grega, da ideia grega bíblica, para a gente poder aproximar um pouco das traduções, né? E tem aquelas traduções que são muito focadas, muito voltadas para um segmento religioso. É como se fizesse uma Bíblia à moda da casa. Então há traduções reducionistas que reduzem o texto ou que acomodam o texto à vontade de uma escola religiosa, ou seja, à vontade de uma ideia religiosa. Nesses casos eu não chamaria traduções, né? Eu chamaria versões. Eu faço uma versão do texto original adaptando às minhas vontades, às minhas necessidades. É o que eu chamo particularmente de traduções reducionistas acopladas a interesses teológicos de um segmento religioso, pura e simplesmente, que eu chamo de escola religiosa, tá certo? Fechamos o nosso parêntese, que não foi um parêntese, foram colchetes, né? Então fechemos esses parênteses e voltemos aqui ao nosso texto, porque senão a gente não consegue seguir aqui com a nossa programação. Mas respondendo, né, a pergunta que foi feita sobre a ideia de tradução. E assim qualquer texto, não só o bíblico, qualquer texto, né? São traduções. Eu sou um pouco suspeito porque eu gosto muito do estudo bíblico, né? Então, quando pergunta assim, eu acabo esticando um pouco a resposta, desculpe-me, tá? Muito legal. Sigamos então. Como eu disse, eu não leio todas as questões, eu vou lendo algumas questões de maneira, aspas, salpicada, né? Que dá para fechar o raciocínio. Então aqui a questão agora 793. As outras que eu não leio é um dever de casa, né? Sugestão para que leiam em casa, né? Questão 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Essa é uma pergunta boa, né? Uma pergunta daquelas delicadas, porque utiliza a palavra completa no final, né? Por quais sinais, ou por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Olha que interessante. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? E aqui a resposta vem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Olha que interessante. Pelo desenvolvimento moral. Não é pelo desenvolvimento intelectual. Em tese, se há desenvolvimento moral, houve o desenvolvimento intelectual, não naquele sentido de intelectude, porque é o que nós já estudamos aqui logo que começamos a lei de sociedade, a lei de progresso, né? Foi colocado a questão do desenvolvimento moral acompanhando, não imediatamente, o desenvolvimento intelectual, que é a questão 780 do Livro dos Espíritos, né? Então, por que o progresso intelectual? Para aquele que nos faz
discernir o bem do mal. Então eu preciso saber o que é bem e o que é mal para eu poder discernir. É nesse sentido, não é o intelectualismo vazio, de jeito nenhum. Intelectualismo vazio nunca leva a desenvolvimento moral, leva a vaidade intelectual, leva a orgulho intelectual, leva a prepotência intelectual, mas não a desenvolvimento moral. Mas aqui então eles dizem, reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral, reconhecê-la-eis o quê? A sociedade completa. Né? Ou seja, a civilização completa. Então, reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Crede, olha, percebamos o que os Espíritos colocam agora. Credes que estáis muito adiantados porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas. Ou seja, vocês acham, né, eles dizendo para nós, né, nós achamos que estamos muito desenvolvidos por causa do nosso grande progresso intelectual. Porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Aí vem uma conjunção adversativa. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. Vejamos que beleza de resposta. Que contundência de resposta. Não é qualquer resposta. Forte, contundente, provocativa, no bom sentido da palavra. Provocativa no bom sentido da palavra. Vejam, credes que estáis muito adiantados porque fizestes grandes descobertas, invenções maravilhosas, porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. Doutora Marlene Rosa, ela diz aqui, essa resposta derruba muita gente de salto alto. Verdade. Isso é para cortar os saltos, para que nós andemos todos nós, né? Rasteiros, né? de rasteirinha, que todos nós assim façamos. Porque o salto é só para a vaidade. Na verdade, todos nós estamos no mesmo patamar, em termos de igualdade perante Deus. Aqui me chama a atenção tudo, óbvio, mas para fins do nosso estudo, da nossa conversa, um ponto, caridade cristã, é o termo que eles usam aqui. Vejam, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. O que é a caridade cristã? Isso nos leva à questão 886 do Livro dos Espíritos. 886 do Livro dos Espíritos. A expressão caridade cristã, constante aqui nessa questão 793, ela nos remete à questão 886 do Livro dos Espíritos. E o que está escrito nessa questão 886, né, do Livro dos Espíritos? A Lízia aqui, o Fernandes, fala novamente o estado de adolescente, exatamente, né? Achando que somos mais do que somos. O que é a caridade cristã constante na questão 886? A pergunta da questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? Por isso é caridade cristã, porque a pergunta foi qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, mas foi também tal qual entendia Jesus. Né? E a resposta foi benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Então vejamos, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade cristã, né?
A Sandra Galha aqui pergunta se o cafezinho está bom. É que normalmente eu tomo água num copo, agora eu trouxe uma caneca. E essa caneca aqui é do Rei Leão, né? Que tem aqui o Hakuna Matata, né? Que eu adoro essa frase, né? Hakuna Matata, é lindo dizer. Hakuna Matata, você deve entender que os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Então eu gosto, então inclusive está virada para mim a frase, né? Então quando eu vou beber eu leio aqui Hakuna Matata, que é algo que eu sugiro para todos nós, tá? Para vocês, para mim, sempre dizermos isso todos os dias. Hakuna Matata, né? Hakuna Matata, lá do filósofo Pumba, né? Dos filósofos, né? Pumba e Timão, né? Os dois, Pumba e Timão, Hakuna Matata, né? É lindo dizer. Hakuna Matata, você deve entender que os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Aprender. Hakuna Matata, aprender. Então é por aí, né? Eu gosto sempre desses filósofos, sabe? Tem três filósofos que eu gosto muito dessa turma. Primeiro, Pumba e Timão, né? São filósofos existencialistas, né? Filósofos do viver. E o filósofo Balu, né, o Balu lá do Mowgli, né, o urso Balu, né, que vai falar, é o filósofo das coisas, né, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais, por isso eu uso e vivo o necessário. Todos esses três filósofos falam cantando, né, e eu não vou falar cantando de jeito nenhum, já disse o motivo. Então são dois filósofos das crianças, né, Pumba e Timão, filósofos existencialistas, e o urso Balu, o filósofo das coisas, né? Então é legal, né? Gosto muito disso. Voltando então, a caridade cristã nos chama a atenção para esse aspecto, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É a caridade cristã. E aqui, muitas vezes, quando eles colocam aqui, até então seria apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. Povos esclarecidos. Não significa desenvolvidos. Esclarecidos, eu vou usar uma comparação, lembrando as nossas aulas de história, né? Nós tivemos uma época do despotismo, né? Tivemos os governantes déspotas, né? Os absolutistas lá, o pensamento robespierriano, o pensamento de Jacques Bossuet, que falava do porquê do absolutismo, e tivemos lá os reis absolutistas. E nesse período absolutista surgiu um termo para um grupo de governantes que eram chamados de déspotas esclarecidos. Despotismo esclarecido é o termo histórico, né, para esses déspotas esclarecidos. Veja o termo: déspota, império da força, esclarecido. Mas não são déspotas desenvolvidos, porque se fossem déspotas desenvolvidos, não seriam déspotas. Mas vejam, despotismo esclarecido é muitas vezes o que vemos hoje. Um inteligente esclarecido. Esclarecido com relação ao conhecimento das coisas, mas não à consciência humana. A frieza do conhecimento, quando se distanciou do sentimento. Nós precisamos colocar um pouco de coração no cérebro, mas precisamos também descer o cérebro para o coração, à justa medida. Não sejamos esclarecidos somente, que o esclarecimento nos leve ao desenvolvimento moral. Que sejamos esclarecidos, mas não déspotas. E somos déspotas muitas vezes sim, quando queremos fazer imperar nossas vontades. Quando dizemos aqui eu mando e sou obedecido. E poderemos ouvir, e é detestado, como nos falam os Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa frase, aliás, está lá, né? O pai dirá, nessa casa mando e sou obedecido, e os filhos pensarão, e é detestado. É esse o aspecto, é esse o ponto. Então, muitas vezes, nós somos, sim, déspotas esclarecidos. Não somos os absolutistas governantes do passado, e alguns do presente, mas do passado. Mas talvez sejamos déspotas nas nossas relações sociais, e o pior é que nos dizemos esclarecidos. Então que busquemos a ideia do esclarecermos-nos. Esclarecermos-nos. Tem uma etimologia que nos leva à luz, que nos leva à claridade. A claridade que nos permite enxergar. A claridade que não nos ofusca, mas que nos abre caminhos para enxergarmos melhor.
que nos clareia os melhores caminhos, as melhores condutas, a claridade que emana do ensino do Cristo, que muitas vezes nos distanciamos desses ensinos, que muitas vezes nos vemos tão distantes daquela realidade cristã, daquela realidade trazida por Cristo. Muitas vezes nos distanciamos, nos sentindo abandonados, porque nos fechamos à claridade e ao calor que advém das frases de Jesus, dos seus ensinamentos, nos dando bom ânimo, nos pedindo bom ânimo, nos mostrando a realidade da vida. Eu vim, dizia ele, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E muitas vezes nós não entendemos a abundância da vida, nós entendemos apenas o existir. Criamos nossos conceitos e preconceitos dentro do existir. O que é o existir? É do berço ao túmulo, é a encarnação. Acharmos que tudo se resume nesta encarnação. Achar que somos seres apenas dessa encarnação, estabelecendo nossas regras de conduta pela própria encarnação e não por uma visão de vida imortal. Então, muitas vezes, nós nos dizemos esclarecidos e somos ignorantes pelo próprio esclarecimento. Disse isso ontem na nossa conversa lá no encontro do NEP, né, numa fala curta lá de alguns minutos. Disse isso ontem, muitas vezes a ignorância não é o não saber. Eu diria que a maior ignorância é o achar que sabe. É o achar que sabe. E por que eu digo achar que sabe? Porque achar que sabe não nos permite fazer. Ficamos só no saber. E a sabedoria, a demonstração fática do que nós sabemos, é a aplicação, é fazer. Foi o que Jesus disse quando lavava os pés dos discípulos. Que Pedro vai dizer, né, somos nós que devemos fazer essas coisas e bem sabemos que devemos. E Jesus vira-se para ele e diz, se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis, se agora as praticares. Saber e não fazer, o que adianta saber? Isso é só esclarecimento, é só estar esclarecido, é só ter conhecimento, mas não tem atitude. Jesus, certa vez, ouvindo um discurso dos doutores da lei, ele vira-se para o povo e diz assim, ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Olha que coisa interessante. Vos dizem uma coisa e fazem outra. A coerência. Aliás, no pensamento de Satya Sai Baba tem muito isso, né? Na educação em valores humanos, né? Que é uma teoria, aliás, uma prática desenvolvida a partir do pensamento de Satya Sai. Satya Sai Baba, ele dizia muitas vezes esse aspecto, um dos nobres valores, né? Dos valores humanos que ele diz, é justamente essa ideia. Aliás, o conjunto dos valores, né? Amor, ação correta, verdade, paz, não violência, os cinco valores humanos, né? Que Satya Sai Baba nos trouxe, né? É importante nós vivenciarmos, né? Amor, ação correta, verdade, paz, não violência, né? Paz e não violência, veja que interessante. Paz é um sentimento íntimo, não violência é uma atitude. Por ter a paz, eu não pratico nada de violência e começo a desenvolver os atos de paz, né? É preciso nós repensarmos isso, né? Nós já estamos talvez saturados de tanto conhecimento, de tantos estudos. Estamos talvez naquela frase trazida pelo Espírito de Verdade, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Talvez nós estejamos muito mais no instruí-vos e estamos deixando o primeiro, o amai-vos, né? Então, usemos essa frase do Espírito de Verdade, está lá no capítulo 6, né, do Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Cristo Consolador. Ele vai dizer isso, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. E acrescentam nessa mensagem, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana.
Eu peço até licença para ler essa passagem. Eu dei uma olhada para cima, eu vou pegar aqui na prateleira, vou cometer um ato aparentemente deseducado, vou me levantar aqui, mas com licença, não muito, não vou me levantar muito não, porque nas lives a gente só se mostra daqui para cima, né? Porque não mostra aqui a parte de baixo que tá de short, né? Tá de pijama muitas vezes, então fica só daqui para cima, né? A gente se organiza só da parte visível. Desculpa, mas eu não tô desse jeito não. Deixa eu só pegar aqui o livro. Vamos lá. Me permita ler aqui esse item aqui. Olha, até já abriu. Eu leio tanto essa parte que o livro já ficou até acostumado. Veja que interessante essa lição, que a gente até encerra com ela, né? Diz assim, o advento do Espírito de verdade. Então ele diz assim, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim. Todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Mas meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que já não mais vivem na terra, a clamar, orai, crede. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e vos conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do Pai. Sinto-me por demais tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre essas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensino. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além, que julgáveis o nada, vós vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Vejam que beleza. Está no capítulo Cristo Consolador. É o menor capítulo quase do Evangelho, mas de profundidade incomensurável. E com essa leitura, então, nós encerramos esse nosso tópico de hoje e eu faço a proposta para a semana que vem, né? Fazemos nossas lives terça, quinta, né? Sábado e domingo. Sábado e domingo eu estou conseguindo manter regrado, né? Os outros dias da semana eu não consigo uma regra porque acaba que tem uma live convidado que eu sou convidado a participar, então dificulta, muda um pouco, né? Dificulta, pelo contrário. Então proponho para a próxima semana terça e quinta. E muitas pessoas me mandaram mensagens no privado dizendo assim que o horário de 8h30 não podia ser 9 ou 8. Então eu optei pelas 9. Eu vou dizer por quê.
de 7 às 9 tem muitas lives. Eu acho que nós temos que aproveitar todas as lives, né? Então eu vou deixar essa live nossa para as 21 horas, que não é tão tarde assim, de 20 a 21 às 22, porque aí eu fico, vamos dizer assim, não incomodando, para que vocês possam também olhar, assistir outras lives, né? Que eu também gosto de assistir, né? Eu gosto de aprender com os outros. Então, terça e quinta próximas, às 21 horas, e sábado e domingo também, tá certo? Eu ponho depois, eu posto aqui no meu Facebook, posto aqui no Instagram também, para a gente confirmar isso, legal? No mais, obrigado a vocês, tá? Tem o pessoal dizendo aqui que eu vou estar agora em seguida lá com o Ricardo Mello, é verdade, sim, daqui a pouquinho, eu já combinei com ele que eu ia entrar um pouco atrasado, né, depois das 10h30, né, então vou estar lá na página do Ricardo Mello, no Instagram, nós vamos conversar sobre o despertar da consciência divina em nós, né? Então é um bate-papo, o Ricardo é uma pessoa excepcional, né? Gosto muito dele, gosto muito de ouvi-lo, fala com coração, fala com alegria, fala muito aberto, né? É uma pessoa que eu gosto muito, e quando me convida, eu só tenho que dizer sim, né? Então daqui a pouco eu vou estar, daqui a pouco mesmo encerro aqui, já entro para o lado dele lá, mas eu posso ficar mais tranquilo um pouquinho. A Cacá Rezende está aqui, ó, acabei de falar sobre ela, né? Tive um probleminha aqui no Instagram, acabou caindo de uma vez só, né? Desculpa a turma aqui do Instagram, né? Acabou caindo e não consegui retornar a live, né? Não, acho que deu a 1 hora e eu não percebi, né? Bom, e aqui então, né? Estava dizendo, daqui a pouco então já entro na live lá do Ricardo Mello, né? Pra gente seguir lá o bate-papo com ele, né? Com todos eles lá, com ele lá, né? E muito obrigado a vocês, né? Deus lhes pague. Próxima terça-feira, se Deus quiser, estamos juntos aqui novamente, tá certo? Né? Na linguagem jovem, hashtag tamo junto. Até mais, se Deus quiser.